Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do curso Viver de Rendimentos, aula de fundo de investimento imobiliário. Que felicidade é você receber dividendos de forma recorrente, mensal, a renda passiva. Todos os meses a partir de agora, né, que você vai investir, você vai receber proventos, né? Lembrando daquela premissa que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, mas eu confesso aqui que eu sou apaixonado por fundo de investimento imobiliário. Cerca de 60% da minha carteira é fundo de investimento imobiliário, justamente pela recorrência, né? Então, receber todos os meses é bom, né? Você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, né? A ideia inicial é que você reinvista esses dividendos para alavancar o seu patrimônio. Pode reinvestir no mesmo fundo, em outros fundos, em ações, pode também aí gastar um pouco também, né? Não deixe de viver a vida, mas vamos conhecer aqui um pouquinho o fundo de investimento imobiliário. Vamos lá, o que são fundos, né? O que são os fundos de investimento imobiliário, como funciona, as características, alguns pilares aqui. Fundo pode quebrar, observar aqui no momento de investir em fundos, a importância dos fundos, imposto de renda e algumas leis aqui que eu trago para vocês, tá? Então, o fundo de investimento imobiliário é basicamente um condomínio, né? Por exemplo, aqui, estou aqui no meu apartamento neste momento, né? E aqui é um condomínio residencial. E fundo de investimento imobiliário também ele é considerado um condomínio, só que condomínio de investidores. E os fundos de investimentos são destinados à aplicação de empreendimentos imobiliários, né? Então, com lastro ao mercado imobiliário. Por exemplo, aqui ó, a gente tem letras de crédito do mercado imobiliário, né? As LCI lá da renda fixa, letras hipotecárias, cotas de outros fundos de investimento imobiliário também, né? Você vai encontrar bastante disso neste universo. Certificado de recebíveis imobiliários, os CRIs ou CRIs também você pode localizar, né? E vale ressaltar, né, que os fundos de investimento imobiliário são um dos melhores instrumentos financeiros para a geração de renda mensal, né? Renda passiva mensal. Importante isso, conforme eu falei, né? Justamente para você alavancar o seu patrimônio, somar com seus aportes aí e fazer a sua bola de neve. Mas como funcionam os fundos de investimento imobiliário? Trouxe aqui essa imagem, né? Tem os investidores, existe aqui os fundos de investimento imobiliário, existe as propriedades, os ativos, por exemplo, shopping, né? Então, você investidor vai comprar cota do fundo de investimento imobiliário e aí o fundo de investimento imobiliário vai adquirir a propriedade, por exemplo, shopping. O shopping vai ter a receita através dos aluguéis, através dos serviços lá do shopping, através do estacionamento, enfim, vai gerar uma renda, vai destinar aqui ao fundo de investimento imobiliário, né, que está administrando, que está gerindo o fundo, que está gerindo aqui a propriedade, e aí vai distribuir aos cotistas, os investidores, 95% do lucro auferido no semestre. Olha que bacana. Então, começa assim, você investidor vai investir em uma cota de fundo de investimento imobiliário. Esse fundo de investimento imobiliário, né, ele está administrando uma propriedade que ele adquiriu e, através dessa propriedade, vai gerar uma receita, por exemplo, do aluguel. E com isso, né, o fundo de investimento imobiliário obtém um lucro e esse lucro é distribuído aos cotistas, né, 95%. Assim que funciona, né? Vai para lá e vai para cá e volta ali para o seu bolso o dinheiro todos os meses. E vale ressaltar, né, que os fundos de investimento imobiliário são criados em modelo de condomínio fechado, tá? E para você adquirir uma cota de fundo de investimento imobiliário, alguém precisa estar vendendo, né? E para você vender, alguém precisa comprar. É como funciona o mecanismo lá de compra e venda de ações, tá? Funciona da mesma forma em fundo de investimento imobiliário. E isso acontece tudo no mercado secundário, certo? Características de alguns fundos aqui, tá? Fundo de renda, né? Os fundos de tijolo, lajes corporativas, galpões logísticos, industriais, hospitais, escolas, agências bancárias, hotéis, shopping center, entre outros. Fundos recebíveis, os CRIs, né, que é o fundo
de papel, fundos de desenvolvimento imobiliário, que utiliza ali para captar recursos, né, desenvolver projetos normalmente residenciais, fundos de fundos, que são os FOFs, que eles vão utilizar os recursos para adquirir outras cotas de fundo de investimento imobiliário. Então, é fundo de fundo. E os híbridos, que também têm uma característica de mesclar os ativos em sua composição. Eu trago para vocês aqui 3 pilares dos fundos de investimento imobiliário, né? Risco, retorno, liquidez. Liquidez você consegue transformar em dinheiro de forma rápida, né? É importante verificar o nível de liquidez do ativo no mercado. Risco e retorno, né? Verificar também a questão da diversificação do seu portfólio. E o retorno, né? Fazer uma comparação ali com o IFIX. E o que é o IFIX, né? É um índice de desempenho médio dos fundos de investimento imobiliário. Vou trazer de forma mais detalhada esse assunto em outra aula, né? Porque eu quero fazer um comparativo com a renda fixa, que pode se tornar mais atrativa a renda fixa, né? Mas já digo um negócio aqui, né? O fundo de investimento imobiliário é renda passiva. E aí muita gente, quando vê um retorno melhor na renda fixa, quer direcionar os seus recursos para a renda fixa. Nada contra, né? Mas você quer obter renda passiva, é fundo de investimento imobiliário. Beleza? Agora eu trago aqui para vocês aqui algumas leis, né, brevemente, sobre fundo de investimento imobiliário, né, que foram introduzidos no Brasil em 93, através da Lei 8668, em 2004, na Lei 11033, proporcionou a isenção do imposto de renda sobre os rendimentos dos instrumentos tais como CRIs, LCIs e LH, né, o que permitiu esse desenvolvimento do mercado imobiliário. Então, o governo incentiva você a investir no mercado imobiliário, né? E em 2005, a Lei 11.196 fez com que os fundos imobiliários ficassem isentos também com relação à distribuição dos proventos, né, dos dividendos. O fundo de investimento imobiliário, ele tem imposto de renda se você efetuar a venda da cota, né? Daí tem que gerar a DARF no mês se você efetuar a venda com lucro, né? Deverá pagar 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital. Voltando aqui, nenhum cotista pode ter mais que 10% do fundo, né? Isso aqui é lei. O fundo deve ter no mínimo 50 cotistas em sua base. O fundo deve ser listado na B3 e o fundo é obrigado a distribuir 95% do seu resultado semestral, né? Então, conforme falei anteriormente ali, 95% do lucro do fundo é distribuído aos cotistas, né? Lembrando que o resultado é semestral. Importante aqui dos fundos de investimento imobiliário, né? Conhecer os empreendimentos. Ah, Roberto, como que eu vou conhecer um empreendimento? Por exemplo, shopping. Você não vai no shopping? Provavelmente você vai investir em um fundo que tem shopping, né? E você pode conhecer esse shopping, né? Você vai viajar aí em alguma cidade, tem um fundo de investimento imobiliário lá que é responsável por administrar aquele shopping, né? Conheça o shopping, é importante, né? Você verificar como está a pintura, como que está o piso, enfim, diversas coisas você pode verificar em um fundo de investimento imobiliário. Eu sei que não é uma tarefa fácil, mas também não é possível, né? Você pode até verificar no Google Maps ali para verificar região, endereço, pavimentação de rua, essas coisas, né? Se está bem localizado, né? Parece uma tarefa bem difícil, né? Mas não é tanto. Pode verificar também no relatório gerencial, vai ter algumas informações ali de manutenção predial, essas coisas. Importante analisar também, vamos detalhar futuramente também o relatório gerencial, tá? E quanto mais você conhece o ativo, né, na região, onde fica, se você já foi no imóvel, parece que dá ali aquela sensação, um sentimento que você está fazendo a coisa certa. É bem isso que acontece. Por exemplo, eu gosto de ir nos shoppings onde eu tenho cota de fundo, né, justamente para gastar e voltar esse dinheiro para mim de alguma forma, né? Bacana pensar assim. E uma carteira bem estruturada de fundo de investimento imobiliário, né, pode te dar acesso a centenas, milhares de imóveis no mercado, né? Bastante inquilinos também, né? Por exemplo, o shopping tem diversos inquilinos, né?
Verificar também quanto custa o metro quadrado da região, localização, se está compatível com aluguel. Então tem diversas coisas para a gente analisar aí nessas aulas futuras, tá? Avaliar os pares, os concorrentes, setores, né, outros ativos, né, verificar do mesmo setor ali o que a outra gestão está fazendo, se não está melhor que a gestão que o ativo que a gente está investindo, né? Observar o passado, né? O histórico passado do fundo de investimento imobiliário, verificar o presente também, a gente passou pela crise, a gente está passando pela crise, né? Verificar como o fundo reagiu perante essa crise, se houve expansão, se diminuiu, se teve impacto, se não teve impacto, se está crescendo cada vez mais, para a gente também ter expectativa com relação ao futuro, né? E uma característica boa do fundo de investimento imobiliário é diferente de imóvel, né? Quando você adquire um imóvel, por exemplo, para alugar, você vai ter a renda através do aluguel, mas você não consegue adquirir mais cotas ali de um imóvel para alugar, né? Diferente do fundo de investimento imobiliário, que com um valor ali pequeno, por exemplo, de R$100, você já consegue comprar mais cotas do fundo de investimento imobiliário e gera mais a renda passiva, né? Então parece que você fica engessado com um imóvel e o fundo de investimento imobiliário desengessa total, né? Mas o que observar, né, também no fundo de investimento imobiliário, né? A renda média anual acima dos títulos públicos, né? Vou trazer de uma forma mais detalhada para vocês isso daqui. E a renda recorrente, né? Isso que é inevitável falar nisso, né? Renda passiva recorrente, todos os meses caindo dinheiro na sua conta, né? Lembrando, né, novamente, que a rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Por exemplo, uma experiência minha com relação aos shoppings, né? Os shoppings teve a renda, né, reduzida bastante por conta do coronavírus, né? Então, a maior parte ali dos meus fundos de investimento imobiliário é alocado em shopping e eu tive uma perda de receita mensal. Mas isso foi um aprendizado muito grande que eu tive, né? E o fundo pode quebrar, Roberto? Dificilmente vai acontecer isso, né? Porque o fundo ele vai aumentando o valor patrimonial do fundo. O que é o valor patrimonial? O ativo menos passivo. Normalmente o passivo de um fundo de investimento imobiliário é bem baixo, né? E aí dificilmente você vai ter um revés com um fundo de investimento imobiliário. Roberto, como que perde dinheiro com fundo de investimento imobiliário? Compra a cota, por exemplo, a 100 e vende a 95, daí você já está perdendo R$5, né? Então lembrando, né, que a gente investe nesse tipo de produto pensando em longo prazo. Certo? A primeira aula de fundo de investimento imobiliário tem muito mais coisa para vir aí. A gente vai falar aí de todos os setores de fundo de investimento imobiliário, dos indicadores, de tudo que você precisa saber para investir de forma tranquila, de forma segura e receber os seus dividendos mensais de forma bem tranquila, né? Gratidão, espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários e até a próxima aula.